A mulher quer ir para o mercado de trabalho, ela quer fazer o dinheiro dela, ela quer ter essa emancipação financeira, essa autonomia financeira, mas aí quando esse dinheiro chega, o que é que ela faz? Nada. Ela entrega na mão de um gerente, ela entrega na mão de um esposo, de uma esposa, de um companheiro, de um irmão, de um pai, de um primo, de qualquer pessoa, menos ela. Pelo amor de Deus, me tira esse dinheiro da minha frente, que esse negócio é um problema. Seja muito bem-vinda, Águia Soberana, ao Inspira Talks, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, a força criadora do universo, a harmonia que une tudo que vive. Aqui nós resgatamos o feminino na sua expressão mais pura. E falamos sobre tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais leve e abundante. Empreender feminino não é sobre lutar, é sobre criar um caminho que seja verdadeiramente nosso. Onde o trabalho não esgota, o dinheiro não assusta e o sucesso não custa quem nós somos. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo riqueza, poder e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, meu nome é Lila Inspira, eu sou engenheira, empresária, palestrante, artista, mãe e líder do Empreender Feminino, um movimento que vem para resgatar a leveza e a abundância como direitos naturais das mulheres. Eu sou especialista em criar negócios com alma e eu tenho a convicção de que isso tem o poder de cura neste planeta. Você pode nos acompanhar toda quarta-feira ao meio-dia, um novo episódio no YouTube e no Spotify. Não se esqueça de seguir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Inspira fundo, porque o episódio de hoje vai começar agora. Hoje nós vamos falar sobre o que te impede de enriquecer e como você, mulher, pode alcançar mentalidade abundante e liberdade financeira com ela. Ela que é natural de Alagoas e se dedica a desmistificar e facilitar o mundo das finanças e dos investimentos para outras mulheres. Ela que não nasceu herdeira, é bacharel em Direito, abandonou a carreira pública como policial federal para se dedicar à liberdade financeira feminina através da educação. Depois de ela mesma ter superado uma dívida de R$150 mil e ter se tornado livre financeiramente. Ela criou a Multiplica em 2018, no começo, para ajudar as próprias amigas a seguirem o mesmo caminho que ela havia trilhado. Hoje, ela possui mais de 10 mil alunas em 38 países, com seus cursos e programas de educação financeira e investimentos para mulheres, bem como informações profissionais para mulheres que desejam seguir carreira como consultoras financeiras de pessoas físicas ou jurídicas. Ela é líder do movimento Quanto Mais Mulher Rica no Mundo, Melhor, e prova, através de diversos estudos científicos, como enriquecer mulheres, criar representatividade e diversidade, enriquecerá toda a sociedade. Nas suas redes sociais, além do conteúdo prático de finanças pessoais, empresariais e de investimentos, ela se dedica a fomentar a mentalidade de abundância para a riqueza feminina e um estilo de vida bem rich. Seja muito bem-vinda, Ítala dos Anjos! Ai, que delícia estar aqui hoje com você, meu amor, com todas as águias.
Vai ser uma alegria compartilhar riqueza com vocês. Não tinha como ser diferente. Eu tinha que trazer Ítala dos Anjos para a estreia do Inspira Talks. Estamos na primeira temporada do Inspira Talks. E esse assunto que é de tamanha relevância, dinheiro para mulheres, abundância a mulheres. Quanto mais mulher rica e milionária nesse mundo, melhor. Porque sem dinheiro não tem liberdade, não tem escolha. Sem dinheiro a mulher não pode escolher nem o relacionamento que ela vai viver, onde ou com o que ela vai trabalhar. Então é um assunto de extrema importância e eu trouxe a melhor, a maior, para nos inspirar e nos ensinar aqui a lidar e nos relacionarmos melhor, de uma maneira mais abundante e próspera, com a vida e com o dinheiro. Ítala, a gente começa já assim, de um jeito polêmico, de um jeito profundo. Então, vou te fazer perguntas profundas. Eu espero que você esteja preparada, Águia Soberana. Pronta. Eu sei. O que ninguém imagina sobre o seu começo e que fez toda a diferença para você chegar aqui onde você está? Que eu já lidei com a morte algumas vezes. Certamente eu nunca falei sobre isso em outro lugar, até porque ninguém me perguntou dessa forma. Então, geralmente eu começo pelo dinheiro, né? Não pela vida. E esse é um tema que poucas pessoas sabem. Pessoas muito íntimas apenas. Porque antes de ser policial federal, como você narrou aí na entrada, eu fui policial militar. E a polícia militar, muito mais que a polícia federal, lida com um lado da sociedade muito sombrio. E nesse lado sombrio, muitas vezes eu coloquei a minha vida em risco diante de situações específicas que acabaram me tornando quem eu sou hoje. E que eu considero que tudo soma, né, na nossa vida. Que se a gente souber aproveitar as lições, tudo nos enriquece. Tem uma frase que eu me repito muito, que é: tudo que me acontece me favorece e me enriquece. Então, literalmente, eu acho que essa fase da minha vida contribuiu para hoje eu ter uma vida mais tranquila, mais leve, lidar melhor, ter menos ansiedade. Na verdade, eu não me considero uma pessoa ansiosa. Eu acho que essa fase da minha vida contribuiu muito para isso. Incrível. E qual foi o momento exato em que você percebeu que você precisava seguir o caminho que você escolheu de dinheiro, finanças? Que momento que foi esse e por quê? Eu tenho uma cena muito emblemática. É o fundo do poço, né, amiga? Fundo do poço. Fundo Vamos do mergulhar, poço, depois a gente sobe. Que a gente descobre que a gente precisa seguir um novo caminho. Na primeira fase da minha vida, então, desde quando eu recebi o primeiro salário até esse momento emblemático, eu nunca tinha tido acesso à educação financeira, como a maioria da população brasileira. E nessa fase da minha vida, eu só gastei. E como boa sagitariana que sou, eu gastava de uma forma desvantajosa, meio desequilibrada. O lado sombrio de ser sagitariana, né? Então, eu ia muito para diversão, pro deixa para depois, só se vive uma vez. E nisso eu fui me afundando em dívidas. E eu tinha muitas muletas. O que são muletas? Eu tinha pessoas que achavam que estavam me ajudando, mas na verdade estavam alimentando um vício. Que era o vício de gastar, que era o vício de ser desequilibrada, que era o vício de não se responsabilizar diante do recurso dinheiro. E ali eu fui me afundando em dívida, me afundando. Em 2014, com a maioria das pessoas, eu coloquei: se eu fizer mais dinheiro, meus problemas com o dinheiro se resolvem. E eu dobrei o meu salário. Eu saí da Polícia Militar e fui para a Polícia Federal. E o que aconteceu? Eu aumentei a minha margem consignável. Então, nesse período que eu vi que não ia resolver ter mais dinheiro, e que eu cheguei nesse fundo do poço, nos 150 mil em dívidas, e não foi só o fundo do poço do dinheiro, foram vários fundos do poço. Que bom que a gente chegou tudo de uma vez, né? Não foi em parcelas. Não foram em parcelas, foi tudo, toma aqui, o pacote completo. E aí, nesse lugar, eu entendi que eu ia ter que resolver o meu problema com o dinheiro. E foi ali que eu disse: acabou, basta, já deu. Numa casa que não tinha laje, não tinha móveis, com todas essas dívidas, com a autoestima aos cacos, saindo de um relacionamento abusivo. Eu disse: quer saber, eu vou resolver esse pepino aqui. Tá bom, já deu de ser criança, já deu de fazer festinha, sabe? De viver a vida como se fosse uma festa no sentido ruim, no sentido obscuro da palavra. E aí eu disse: tá, vou resolver. E fui procurar ajuda.
E essa ajuda, ela chegou de que forma? Foi uma consultora? Foi um curso? Não. Como é que foi essa ajuda? 2014, a internet era bem mato, né? Era quase rede de escada ainda. Sim. Então, a primeira pessoa que eu fui pedir ajuda foi o meu pai. Porque o meu pai, ele sempre foi a pessoa da casa que era relacionada ao cuidar do dinheiro. E nessa época eu tinha um salário na Polícia Federal maior do que o salário do meu pai. E eu dizia, cara, o meu pai criou a gente, ele deu conta de um lar junto com o salário da minha mãe. E eu sou sozinha e eu não tô dando conta sozinha, como é que é isso? Tá errado, essa conta não tá fechando. E aí eu cheguei pra ele, eu falei exatamente isso. Pai, como é que você faz? O que você faz? Me ajuda. Ele não soube me ensinar. Ele me passou uma planilha e disse, olha, eu coloco aqui, faço assim e é isso. Aquilo não me ajudou muito, a bem da verdade. Porque eu não tinha disciplina ou método para poder registrar tudo e jogar numa planilha depois. Mas foi o primeiro passinho. Dali eu fui, quem pode me ensinar sobre isso? Aí eu fui ler livros, aí eu fui buscar na internet. Nessa época era e-book, bem… assim, bem arcaico, 2014. E aí eu fui aos poucos, graças à formação que eu tinha tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Federal para construir métodos. Já era professora nessa época, tanto em uma quanto na outra. E aí eu fui construindo, daquelas pecinhas que eu fui pegando soltas, eu fui construindo um quebra-cabeça e um método na minha cabeça, que serviu para mudar a minha vida. E um primeiro passo que me parece fundamental, e não só nesse aspecto, mas em qualquer área da vida que a gente quer promover uma mudança mesmo, é a gente reconhecer que a gente tem esse problema. E foi isso que você fez quando você foi pedir ajuda, porque esse reconhecer, quando a gente reconhece só com a gente mesmo, que assim, eu não tô sabendo lidar muito bem com o meu dinheiro, é uma coisa. Agora, a gente ter a coragem de reconhecer para outra pessoa e pedir ajuda para outra pessoa e dizer, como você faz isso? Eu não tô sabendo resolver isso sozinha e eu preciso de ajuda. Esse, de fato, é um primeiro passo que tem tudo para dar certo, mesmo que o caminho não seja exatamente aquele. Concordo 100%. Até porque eu falo muito isso para minhas alunas, né? Porque a gente acaba trabalhando muito questão de metas financeiras para conseguir mudar. E eu costumo falar que se a gente conseguisse fazer o que a gente está se propondo, não seria meta, seria tarefa. Porque se você sabe fazer e se você consegue fazer, você simplesmente coloca na sua agenda e faz. Aquilo tudo que a gente coloca como meta é algo que a gente vai ter que se construir para fazer. E para isso, se você soubesse fazer, você já teria feito. Então, como que você vai fazer? Pedindo ajuda. Vai ter que vir algo novo para compor esse assunto para que você consiga atingir essa meta. Então, eu concordo 100% com você. Vai ter que reconhecer que precisa de ajuda. Maravilhosa. E, Ítala, o que você já fez para chegar onde você está hoje e que a maioria das pessoas nunca teria coragem de fazer? Amadurecer. Reconhecer que você é responsável por todos os resultados. Eu acho que é isso. Não sendo simplista, mas eu acredito do fundo do meu coração que é tudo sobre nós, não sendo egoísta. Mas eu acredito que no final nós somos uma grande potência divina, assim, nós somos uma partícula de Deus. Então, no fim, os meus resultados falam sobre o que eu penso, o que eu sinto, como eu ajo. E eu acho que a gente vai ter que amadurecer para viver o que a gente quiser viver. Não estou nem falando só de bens materiais, eu estou falando de o todo. Então, reconhecer que o bom e o ruim parte de mim também, e se responsabilizar, não é se sentir culpada, mas se responsabilizar por essa realidade que você criou, às vezes é dolorido. É mais fácil dizer que é a vontade de Deus, que é o sistema, que é tudo injusto. Eu já estive nesse lugar. Tanto é que a minha primeira formação sou bacharel em Direito. Então é muito aquela dor da injustiça, né? O mundo é injusto. Se o mundo é injusto, todo mundo é vítima. É cômodo ficar nesse lugar. Eu já passei por vários abusos na vida, várias injustiças na vida, que a gente poderia ficar nesse lugar dizendo, é porque o sistema é injusto, é porque eu sou nordestina, é porque racismo estrutural, é porque eu sou mulher. São tantos porquês. Tá, mas o que a gente faz com isso? Exato. E o que a gente ganha com isso?
Então, eu acho que no fim, foi me responsabilizar. Tá, é o que é. E o que eu faço com isso? Maravilhosa. E precisa de coragem para reconhecer e amadurecer e se autorresponsabilizar? Eu amo essa palavra, coragem. E é uma palavra que me atribuem muito e que eu me amarro nela muitas vezes para tomar determinadas decisões. Então, o que a vida quer da gente é coragem, diria Guimarães Rosa. E eu acredito muito nessa frase, que a vida quer da gente coragem mesmo. Porque a gente pode viver pelos nossos medos ou pelos nossos sonhos. Para a gente viver pelos nossos sonhos, pela vida que a gente quer experimentar, vai precisar de coragem. Senão você vai ficar no medo. Então, sim, vai precisar de coragem para reconhecer tudo isso. Porque sem coragem a gente não sai do lugar. Sim. Porque no conforto, no comodismo, naquele lugar que a gente já conhece e que não nos expande, não nos faz crescer, a gente não precisa ter coragem, porque já é conhecido. Mas a gente não sai desse lugar, a gente não expande, não cresce, não vive novas experiências, não alcança novas metas. Eu não acho que é conforto. Vou até discordar. É muito normal, né, essa palavra, zona de conforto. Eu não acho que é conforto. Muitas vezes é desconfortável. Eu acho que todo mundo já viveu isso. Pô, tô numa situação mega desconfortável, mas que você não consegue mudar. Você tá frustrada e você não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, não é zona de conforto. Eu aprendi isso com uma pessoa, uma coach. É uma zona de segurança. E depois, estudando neurociência, eu fui fazer pós em neurociência, é só porque o nosso cérebro já sabe sobreviver naquele ambiente. Então, é uma zona de segurança. O cérebro diz, olha, aqui a gente sabe viver, a gente vai sobreviver, que é o que a gente precisa. Então, é uma zona de segurança. Mas não é confortável. Mas é segura. Que é o tal do balde de merda quentinha, né? Sim, exatamente. Ítala, e qual foi o seu maior desafio? Ou qual foi o maior desafio que você precisou superar? E o que você aprendeu com ele e que mudou a sua vida para sempre? Nossa, foram tantos. Depois escolhi O maior. O maior desafio. Eu acho que o maior desafio foi a depressão que eu vivi em 2018, que foi na minha crise existencial profissional. Porque o que aconteceu? Eu entrei na Polícia Militar com 18 anos de idade recém-completados. Então, eu faço aniversário em dezembro. Em janeiro, eu estava entrando na Polícia Militar. Então, a minha formação enquanto adulta, ela foi muito baseada na Ítala policial. E era um grande sonho de infância se tornar policial. Eu me construí naquele meio, saí da Polícia Militar, fui para a Polícia Federal. Na minha cabeça, e eu sempre dizia, eu sou policial, vou me aposentar policial, eu amo ser policial. Eu era muito vocacionada. E na minha cabeça, o que eu construí? A Ítala é policial. Só que quando a Ítala não quer mais ser policial, o que a Ítala é? E aí, nessa crise existencial e nessa crise profissional, porque também foi uma profunda frustração, não sei isso é desilusão. Uma profunda desilusão que eu vivi na Polícia Federal, né, de idealizar uma coisa de filme e cair em outro lugar. E ali naquela desconstrução, ter que superar e ter que descobrir, ter que mergulhar realmente em quem eu sou, o que eu quero, nessas profundezas do ser, que são as perguntas mais importantes da vida, que a gente tenta responder há mais de 2000 anos, há muito mais de 2000 anos, eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive que superar. E foi ali que eu construí talvez as maiores coragens da minha vida. A coragem de largar o serviço público e ir por uma carreira completamente diferente do que a minha família idealizava como sucesso, de largar status e salários e, enfim, conquistas que a sociedade brasileira, de uma forma geral, também valoriza muito e coloca como sucesso. Eu acho que ali foi um momento bem especial da minha vida. Cabelo, eu mudei cabelo nessa época, tudo. Eu lembro dessa história, você contando uma vez que você foi lá na comunidade entregar um conteúdo pra gente. Essa fase de transição capilar, ela aconteceu bem nesse meio desse processo também de redescoberta de Ítala? Exato. Quando eu tava nesse lugar, né, de quem eu sou, se eu já não sou mais policial, se eu não quero mais ser policial, se eu não quero mais trabalhar com a área da justiça, aí eu me liguei. Nossa, eu aliso meu cabelo desde os 11 anos de idade. Como é o meu cabelo que eu não sei? Então deixa eu ver como é que é o meu cabelo. E foi uma fase que as primeiras
lá em 2018, né? Então, as primeiras referências que eu tinha de pessoas que tinham feito transição capilar começou nessa época um movimentozinho também. Hoje já é muito forte, né? Pelo menos chega a mim muitas histórias, graças a Deus. Mas nessa época não eram tão fortes. Então, por ter essas pequenas referências, eu disse, deixa eu ver como é que é o meu cabelo. E foi bem desafiador, foram anos bem desafiadores, mas passou. E tá maravilhosa. É o cabelo mais lindo que você pode ter. E eu Amém. amo ondas. Eu até me esforço aqui para… Mas eu tenho, sabe? Só que eu preciso amassar e, enfim, modelar. Eu acredito que o seu Tá também linda. tá modelado. Tá porque modelado. o cabelo anelado, o cabelo ondulado… parece que não, mas a gente também tem um trabalhinho aqui pra deixar ele. Todos eles. Todos eles. A Lisa também escova lá a franja, que a gente sabe. É, Tem toda uma exatamente. modelagem. É, maravilhosa. E, Ítala, o que a maioria das mulheres ainda não entendeu sobre dinheiro. E que faria toda a diferença na vida delas. Que é só mais uma habilidade que você vai ter que desenvolver. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, a gente já sabe por números estatísticos, que a maioria das faculdades é composto por mulheres. Que no mundo, quem mais estuda são mulheres. Que a maior parte das pessoas em escolas são mulheres. Ou seja, as mulheres, elas estão dispostas, né, a conquistar aquele tempo que foi lá atrás, historicamente. As mulheres não podiam estudar. A gente foi conquistando esse espaço e hoje as mulheres querem o estudo, querem se desenvolver, estão cada vez mais à frente de empresas, de negócios, de todas as áreas, na verdade, da sociedade. A gente tem visto mulheres crescendo, se desenvolvendo, vindo à tona. E que bom. Só que aí, o que essas mulheres fazem? Eu estou falando, gente, assim, de todos os níveis sociais que vocês possam pensar. Eu tenho alunas juízas, eu tenho alunas que resolveram largar a carreira para só ficar em casa, só não sendo simplista, pelo amor de Deus. Mas para ficar em casa, cuidando dos filhos, ou mulheres que resolveram nem ir para o mercado de trabalho para cuidar da família, como a gente tem CEOs de empresas multinacionais, a gente tem de todos os níveis. E o que a gente percebe como um movimento padrão da maioria, não estou dizendo que é de todas, mas a maioria faz o seu dinheiro, a mulher quer ir para o mercado de trabalho, ela quer fazer o dinheiro dela, ela quer ter essa emancipação financeira, essa autonomia financeira, mas aí quando esse dinheiro chega, o que ela faz? Nada. Ela entrega na mão de um gerente, ela entrega na mão de um esposo, de uma esposa, de um companheiro, de um irmão, de um pai, de um primo, de qualquer pessoa menos ela. Pelo amor de Deus, me tira esse dinheiro da minha frente, que esse negócio é um problema. E aí, o que eu digo para as mulheres? Olha, a maioria das mulheres, pelo menos no Brasil, 70%, são mães. Vocês já deram conta de criar uma criança, que é algo muito mais complexo. Mas aí a habilidade do dinheiro é algo ameaçador. Impossível. Como assim? Como assim, sabe? É só mais uma habilidade. E eu digo que às vezes é muito mais ridícula do que, por exemplo, dirigir um carro dentro de uma metrópole como São Paulo. Uhum. É isso. É só mais uma habilidade. Se a gente encarar dessa forma, parece que fica mais leve. Com certeza. Então, Agora, eu acho que é isso que elas precisam saber. eu consigo compreender de onde vem esse distanciamento e essa barreira, essa resistência em encarar o dinheiro e gerir o dinheiro e se relacionar com o dinheiro, delegar esse assunto para outra pessoa, porque a gente sabe que a mulher com o dinheiro é algo muito novo na história. Por mais que desde a década de 60 a gente tenha o CPF, a gente possa ter uma conta no banco e não dependa mais de um homem para tomar decisões sobre o nosso dinheiro ou sobre o dinheiro. Mas é muito recente, né, Ítala? Muito. As nossas avós, as nossas mães, dependendo da idade das mães de vocês, é muito recente. É muito. É como se a mulher, ela ainda não se visse neste lugar como seu lugar também de direito mesmo. Se a gente for olhar do ponto de vista histórico, é um suspiro. É um né? suspiro. Foi ontem. Foi ontem. Leva um tempo para a gente mudar isso culturalmente, para a gente ver crianças sendo educadas e incentivadas desde o princípio a serem ambiciosas, a quererem ir para a vida,
a quererem sim muito mais, a desejar o mundo, da forma como a gente vê, por exemplo, os meninos serem educados. Então leva um tempo. É um legado sócio-histórico-cultural e que eu provoco todas as que estão nos escutando para que sejam essas que nós tanto desejávamos. Tem uma frase que eu repito muito para as minhas alunas, nós somos aquelas pelas quais nós tanto esperávamos. Então somos nós que vamos ter que começar essa mudança. É doloroso abrir o caminho? É doloroso, tem um preço. Mas que bom que pode ser a partir de agora e que a gente não tem que esperar mais sei lá quantos anos ou que a gente seja proibida de, como já fomos um dia. Perfeita. Hoje a gente pode se relacionar e fazer dinheiro, coisa que as nossas ancestrais, elas sequer podiam sonhar com. Tudo que a gente pode viver hoje, pode fazer, elas sequer podiam sonhar. Sim. E a forma mais bonita que a gente tem de honrar essa ancestralidade é a gente se relacionando com esse dinheiro. É a gente fazendo mais dinheiro. Quanto mais mulher milionária nesse mundo, melhor, Amém. não é mesmo? Sim. Ítala, e qual foi a maior mentira que já te contaram sobre dinheiro e que você só descobriu depois que você aprendeu de verdade a se relacionar com ele? Tem uma história muito forte de família. E essa mentira veio da minha avó. Minha avó é viva, gente, inclusive. E a gente discute sobre esse assunto não no sentido de bater boca, mas de dividir ideias, né? Compartilhar ideias e discutir ideias. A minha avó passou por um momento muito emblemático na vida dela. Quando ela era criança, o pai dela era empreendedor e o pai dela tinha muitas posses. Então, a família tinha muitas posses. Ela tinha muitos irmãos. A minha bisa tinha acabado de ter bebê. E o meu avô descobriu que a tia dela, que tinha sido designada, ou seja, a cunhada, né, do meu biso, tinha sido designada para cuidar das finanças das empresas do meu biso. E aí ela roubou todo o dinheiro da família, a ponto de deixar a família numa situação famélica, assim, passando fome, literalmente. E aí o meu biso, por vários motivos, faleceu, aí tudo ficou ainda pior. A família, os irmãos e a minha bisa sobreviveram, foram para Maceió para não morrer de fome. E nessa ida, a minha avó, que tinha 12 anos, e a irmã dela mais velha, que tinha 14 ou 16, tiveram que começar a trabalhar para dar de comer para os irmãos pequenos. O que ficou ali estigmatizado na cabeça da minha avó? Dinheiro corrompe famílias. Dinheiro destrói famílias. Porque a tia dela roubou a irmã e o pai e deixou numa situação que não se deixa, né, uma família. E a minha avó repetiu isso para mim a vida inteira. Para mim não, né? Para quem quisesse ouvir. Dinheiro na mão vai atrair inveja, vai atrair morte, vai atrair coisa ruim. Não fala de dinheiro, pegou em dinheiro, lava a mão, que isso é sujo. E eu ouvi isso o tempo inteiro, durante a minha infância, durante a minha, né, educação. E eu vivi muito com a minha avó. Praticamente a minha avó me criou. Então, essa foi uma mentira. Demorou muito tempo para eu entender que não. Que, na verdade, seres humanos corrompidos corrompem o dinheiro. Ou qualquer outra ferramenta que entregar na mão desse ser humano. Total. O problema não é o objeto, não é a coisa, não é o dinheiro. O problema está no ser humano corrompido. Exato. E aí demorou para eu entender isso, para eu desejar dinheiro. Eu vim conceber a ideia de ser rica aos 30 anos de idade. Então, imagina a saída, né, de uma jornada de vida de uma criança que foi educada para, olha, o dinheiro é maravilhoso, usa esse recurso. Deseja esse recurso, ele vai te fazer, vai deixar a tua vida melhor, mais fácil. E uma criança que não pega nisso aqui, isso aqui é perigoso, e que vai desejar esse recurso aos 30 anos de idade. É completamente diferente, né? Totalmente. Como que as mulheres que estão nos assistindo podem identificar essas mentiras ou crenças que elas têm hoje e que são reflexo? Amiga, nada como a vida e o dia a dia. É aquela coisa que acontece assim, você pega no pulo, sabe? Alguma coisa que você viu. Ai, a Lila tá linda, maravilhosa. Ai, ela não deve ser tão perfeita assim. Opa, mas por quê? Ah, porque não se pode ter tudo. Ó, peguei uma. E são essas conversas mentais ou coisas que a gente fala quase que sem perceber. Quase nunca você vai sentar e vai pegar um diagnóstico de crenças e vai dizer, essa eu tenho, essa eu não tenho. Essa eu tenho. Quase nunca você vai realmente pegar
as cabeludas. É nesses detalhes do dia a dia. Olha pra gente rica. Vai em lugares que você nunca se permitiu entrar. É ali que vai brotar. Tudo. Entra numa loja que você diz, não, isso aqui não é pra mim. Não é pra você por quê? Entra, vai lá, viva a experiência. Vai brotar tudo. E observe, observe então os pensamentos que surgirão aí na sua mente diante dessas experiências. Sabe o que eu fiz no último final de semana? Não sei se você acompanhou. O quê? Eu juntei a minha primeira turma de formação. Já tá com 6 meses que elas se formaram. Elas hoje estão num grupo avançado comigo. E elas, sem saber, eu disse, olha, a gente vai se encontrar nesse endereço da cidade. Aqui em São Paulo. E eu levei elas pra dentro da Bolsa de Valores. Que legal. Todas elas vestindo branco, eu vestindo vermelho. Os pregões antigamente eram todos os homens de preto, né? Então eu fiz questão de pedir que elas fossem de branco para marcar esse movimento de criação dessa nova economia que a gente está criando juntas. E aí eu só disse, quando elas chegaram lá, elas já estavam assim, todas chorando, assim, sem acreditar. E eu disse, só observa o que vai passar na sua mente, que depois a gente conversa. E foi unânime, nenhuma delas concebeu que poderia ser aquele endereço. Mesmo elas trabalhando com dinheiro e investimentos todos os dias, mesmo a gente discutindo esse assunto todos os dias, nenhuma delas concebeu que poderia ser a Bolsa de Valores, tão óbvio quanto isso. E todas elas disseram, além de não conceber, eu nunca me imaginei entrando nesse lugar. Como assim? Trabalhando com finanças. Percebe? Nunca se imaginou entrando naquele lugar. Que é um local público. E por quê? Entende? Então são nesses lugares que vai brotar nossa, por que eu tô aqui? Nossa, isso não é pra mim. Então é muito especial a gente ir contra esse movimento na nossa mente. Tem alguma coisa que a sua mente te diz assim, isso não é pra mim. Você não deveria fazer isso. Faz. Exatamente pra lá que você deve ir. Exato. Maravilhosa. E se você tivesse que reconstruir a sua vida do zero, seu empreender do zero, amanhã, sem dinheiro, sem contatos, apenas com o que você sabe hoje, qual seria o seu primeiro passo? Nossa, com o que eu sei hoje, reconstruiria tudo. Mesmo sem contatos. Apesar de que eu acho que a coisa mais valiosa são as pessoas, né? São os contatos. Mas você me tirou os contatos também. Tirei os contatos, tirei o dinheiro e eu quero saber o primeiro passo. Dinheiro, gente, a gente faz a partir da geração de valor. Dinheiro nada mais é do que o valor que você troca com outra pessoa. Pode ser um produto físico, pode ser um produto de serviço, o que você quiser. Uma ideia, tempo. Então, se eu tenho a mim, eu tenho tudo. Se eu estiver com sanidade, você não tirou minha sanidade. Não tirei a sanidade. Continua sã. Se eu tiver minha sanidade, se eu tiver minha memória, o conhecimento que eu tenho, acabou. Então, eu posso gerar valor para qualquer pessoa. Eu iria nos lugares que eu sei que eu poderia gerar valor, nas empresas que eu sei que eu poderia gerar valor. Eu ia bater na porta e dizer, olha, posso ajudar com isso, tá precisando? Sim, não. Não me tirou a internet, né? Então eu ia colocar a boca na internet. No megafone, que é a internet, na grande avenida, que é a internet. Dizer, pessoal, tem isso aqui, vocês estão querendo? Alguém tá precisando de ajuda? Posso ajudar. Com Tão certeza. simples, né? Tão simples quanto isso. E tantas mulheres ali do outro lado podem estar nos ouvindo diante deste contexto. Não tenho dinheiro. E aí, como eu começo? Por onde eu começo? O que eu faço? É difícil para mim, eu não tenho dinheiro para começar a empreender, por exemplo. É só se colocar para ajudar alguém. E se tem vergonha de oferecer ainda, tenta só ajudar. Tenta começar a puxar uma conversa a partir do que você sabe. Então, vamos imaginar que eu estivesse conversando com você, dona Lila. Aí eu ia chegar e dizer, o que você faz, Lila? E eu ia começar a falar, ai, que legal, você tem uma empresa. Ai, que legal. E você tem funcionário, você tem cliente, e vai puxando papo sobre esse assunto. 1 hora ia cair no tema dinheiro. Se eu soubesse conduzir a conversa, 1 hora ia cair no tema dinheiro. E dizer, você tá precisando de ajuda? Tá tudo bem? Você já fez isso? Você já usou cartão para fazer mais fluxo de caixa para sua empresa? Você vem viajando de graça? Você consegue já fazer dinheiro com seus investimentos para não ter que trabalhar cada vez mais, para poder descansar mais? 1 hora ela ia dizer, nossa, não, como que faz isso? Pronto, abriu a porta. Aí é só fazer o Pix. Você passa o Pix para ela, que você vai explicar como ela faz isso, não é mesmo? Isso. E para quem tem medo do não, porque tem muita gente que tem medo do não, né?
Tem, muito. Faz uma primeira ajuda. É o medo da rejeição, né? Sim. É porque a gente já sabe disso também. E sabe que sim, vai ter mais não do que sim, mas tá tudo bem. Porque aí o sim, quando chega, compensa todos os nãos e tá tudo bem. Mas se a pessoa ainda tá com… não tem essa sabedoria, porque você me deixou com o que eu sei. Não tem essa sabedoria, só ajuda. Daqui a pouco ela vai se sentir constrangida e vai dizer… Então, você trabalha com isso? Exato. Perfeito. A reciprocidade. Sim. Maravilhosa. O que mais te custou pra chegar até aqui, Ítala? E que ninguém vê. Ninguém sabe, ninguém vê, mas te custou. O que mais me custou… Olha, eu sou tão grata, Lila, que eu não sei nem dizer o que me custou. Porque eu de verdade acho que tudo contribuiu. Então, assim, eu não acho que foi pesado, eu não acho que eu doei mais. Porque quando a gente coloca me custou tanto, você vai para um lugar de ingratidão. Não tem como. Eu vou dizer que o que eu recebi não pagou o custo, né? Então, eu não sei dizer assim, porque tudo que me custou foi retribuído. Então, custou pouco, sabe? Uhum. Tá pago, no fim das contas. Que lindo. A balança tá equilibrada. É a troca da vida, é o movimento, né? Dar e receber. Tá equilibrado. Então, não sei o que me custou. Eu não sou a pessoa que deixou de dormir para poder fazer o que eu construí hoje de empresa. Eu não dormia na época das polícias, né? Mas por uma questão de plantão. Uhum. Tudo que eu passei, foi só flores? Definitivamente não. Mas tudo contribuiu para quem eu sou hoje. A professora Lucilena Galvão, você gosta dela? Você conhece? Amo. Eu também. Me ajudou a sair do fundo do poço, inclusive, lá em 2014. Foi quando eu conheci a Nova Acrópole. E a professora Lucilena, ela tem uma referência que eu amo. Ela fala que a vida é como um saco de laranja. Você conhece essa? Sim. Maravilhosa, dos né? bagaços, né? Se você vai espremendo as laranjas e vai guardando o bagaço e a casca da laranja e carrega esse saco com o bagaço e as cascas da laranja, A vida fica pesada. fica pesado. Mas se você só pega o suco, toma, se nutre e faz algo novo daquilo, tá pago. Exato. Então, eu não tenho nada pra dizer, nossa, me custou muito. Não, tô viva, tô maravilhosa, tô cheia de vida, tô cheia de capacidades, tô cheia de habilidade. Se você, como você me perguntou, se me tirasse tudo, eu teria tudo de novo e muito mais. Então nada me custou, tá pago. Maravilhosa. Eu falo com vocês, né? Que eu trago as mulheres. Aqui estão as mulheres mais inspiradoras deste planeta, Águia Soberana. Agora vamos entrar na pauta polêmica. Adoramos. Adoro tambores. Tarará. Ítala, qual é a verdade sobre gestão financeira, educação financeira, que ninguém tem coragem de dizer? Que não vai adiantar você delegar. Eu tenho uma pessoa hoje que faz meu financeiro da empresa, que tem capacidade estratégica, inclusive, mas no final do dia, quem toma a decisão sou eu. Sou eu e o meu esposo, que é meu sócio. Cada um dentro dos seus setores e a gente em conjunto para o todo maior. Se a gente não souber pensar o dinheiro, não tem nada que essa pessoa estratégica que venha trazer possa influenciar. Então, não vai adiantar. Você vai ter que se tornar uma gestora financeira estratégica da própria vida e da própria empresa. Porque, eu falo sempre, o CPF fraco não constrói CNPJ forte. O que isso significa? Se a empresária, a empreendedora, por trás do CNPJ, não tiver uma vida financeira estruturada, pessoalmente, uma hora ou outra, ela vai saquear o caixa da empresa. Porque é o caixa eletrônico mais fácil dela tirar dinheiro. Não é o gerente de banco, não é o empréstimo pessoal, é o caixa da empresa. Então, no final do dia, a empresária, a empreendedora que quer levar o negócio de forma profissional e quer crescer de verdade esse sonho e construir o mundo que a gente sonha viver, ela vai ter que desenvolver essa capacidade de gestão empresarial, estratégica e pessoal. De pensar o dinheiro, de usar esse recurso de forma assertiva. A parte manual a gente pode delegar, mas essa parte de decisão não tem o que fazer. O que todo mundo repete como uma verdade sobre dinheiro, mas que na prática é mentira. É duro, tem que trabalhar duro. Essa… É uma luta. Eu vivo lutando, eu vivo na correria. Credo, Deus me livre.
E é muito comum, né? Muito, né? É bonito, né, na nossa sociedade dizer que eu tô na correria. Ai, tô na correria. É Nossa, bonito. Deus me livre. É bonito o sacrifício, o esforço, o trabalho duro. É porque a gente também associou para um outro lado de que se for fácil, não tem valor. Ou não merecemos. Ou não é merecedor. Não é merecedor. Uhum. Quando não é. Uhum. Se você tiver inteligência Uhum. para gerir esses recursos, tempo, energia, dinheiro, e fazer isso de forma leve, por que não tem valor? Exatamente. Eu gosto de fazer uma analogia, eu venho do mundo das obras. E eu digo que a pá e a escavadeira fazem o mesmo trabalho. Boa. A escavadeira, ela vai fazer com muito mais facilidade do que a pá. A pá vai precisar se esforçar muito mais, mas infinitamente mais do que a escavadeira, para fazer o mesmo trabalho. E qual tem mais valor ou qual pode cobrar mais caro pela hora? O trabalho da pá ou o trabalho da escavadeira? Amei a analogia perfeita. O trabalho da escavadeira vale muito mais e é muito mais caro. E é muito mais fácil, muito menos esforço. E é sobre isso o empreender feminino. Quando eu falo que aqui a gente defende a ideia e a gente constrói uma maneira de pensar, de agir, de empreender, que respeita a nossa natureza, isso é muito importante porque se eu estou em alinhamento com a minha natureza, vai ser mais leve. Se eu estou contra o fluxo da natureza, se eu estou contra a correnteza, vai ser mais pesado e vai ser mais difícil. Eu vou precisar me esforçar muito mais. Sim. Se você pudesse banir um conselho que todo mundo segue, qual conselho seria? Que todo mundo segue. Vou trazer para a área do dinheiro, de novo. Sim, sempre. Ai, tem que poupar muito para poder se organizar. Para sair das dívidas, você tem que poupar até o cafezinho. Ai, tem que tirar. Se você tá endividada, tem que tirar tudo de bom da sua vida. Você só tem que focar agora em quitar essas dívidas e criar uma reserva. Eu já ouvi isso em Reels rodando por aí. Se credo. Tem que economizar muito. Tem que ser controlada nos centavos. Tudo isso é mentira. Inclusive, o nosso cérebro vai contra esse movimento. Porque se a gente tira tudo que traz prazer para o nosso cérebro, é óbvio que ele vai reivindicar. É óbvio que ele vai dizer, opa, isso aqui tá maluca, você endoidou. Então tem que trazer para a balança. Sim, você vai ter que fazer cortes estratégicos. Eu falo principalmente de coisas que não são inteligentes. Então, a pessoa que, no meu caso, né, eu já estive endividada. Poxa, eu preciso pagar o streaming que eu não tô assistindo? Não precisa. Não. Até quem não tá com dinheiro sobrando não precisa, né? Sim. Mas enfim, tá sobrando, ok. Mas não precisaria. Você tá desonrando o teu dinheiro, o teu tempo de vida ali. Agora, você tem que cortar os prazeres. Pô, se teu cafezinho é a coisa que você mais ama no teu dia, cara, deixa teu cafezinho, pelo amor de Deus. Com certeza. Porque isso vai dar respiro, vai dar alegria. E Harvard já comprovou que a alegria precede o sucesso financeiro. É verdade. Então você vai precisar desse cafezinho para te dar criatividade, para te dar fôlego, para te dar respiro durante o dia. Ou seja lá qual for o outro prazer que você queira manter na rotina. Só que tem prazer que não é prazer, é escape. Então a gente vai ter que olhar para um lugar mais profundo, né, de autoconhecimento, para entender com o que a gente está gastando nosso dinheiro, que é saudável, que não é saudável, que na verdade está sendo um ralo financeiro, como por exemplo esse do streaming que eu falei, para tirar da tua vida. Mas dizer que você tem que cortar e você tem que viver angustiado se você estiver nessa situação é uma grande mentira. E é pior, traz efeito rebote. É quase como uma dieta. Uma dieta super restritiva. Exato. Felicidade leva ao sucesso. Não é o sucesso que traz felicidade, Águia Soberana. Então não corte seus prazeres. Equilibre isso. Corte o que é supérfluo. Corte o que não está fazendo diferença na sua vida. É por aí, Ítala? Posso ser polêmica? Pode, Não deve. corte o que é supérfluo. Não corte o que é supérfluo. Vou repetir. Não corte o que é supérfluo. Vou explicar por quê. Eu sou uma ativista da futilidade e da superficialidade. Por quê? O que é o supérfluo? O que é futilidade? Tudo que saiu do âmbito da sobrevivência.
Só que a gente quer só sobreviver. Se você já saiu do âmbito… O que é sobrevivência? Comer, se hidratar, ter um abrigo, sexo, reprodução, fazer as necessidades básicas, segurança física. Gente, a vida vai ser muito difícil se a gente ficar só aqui. Amor é supérfluo. Tem gente que vive sem amor. Mas é supérfluo do ponto de vista de quem? Olhando para a etimologia da palavra, supérfluo não seria aquilo que está na superfície? Mas será que a gente não precisa do supérfluo? Do supérfluo que eu entendo que não é supérfluo. É porque às vezes a gente… Entendi. O que é supérfluo, sabe? Quando eu falo supérfluo, eu imagino aquilo que não faz diferença. Aquilo que Entendi. realmente não é importante. Isso sim. Tira o que não é importante pra você. O que não é valioso pra você, que não tem valor. Exato. Amor não é supérfluo. Por exemplo, relacionamento não é supérfluo. Beleza, pra mim, não é supérfluo. Eu também acho que não. Cabelo, pra mim, esse cabelo não é supérfluo. Eu também acho que não. Porque faz muita diferença pra mim. Eu me ver nesse cabelo… A gente estava falando… O episódio anterior foi com Renata Pacheco, que é quem faz o meu cabelo. E ela trabalha com isso há 30 anos. Colocando alongamento em mulheres. E o que ela fala, eu vivi essa experiência e é realmente muito verdade. Quando eu coloquei esse cabelo, que nunca chegou nesse tamanho, meu cabelo natural, eu me senti Afrodite. Aquilo fez renascer um feminino em mim que, por mais que eu tivesse feito outras coisas, eu nunca tinha sentido como eu senti por causa daquele cabelo. Então, cabelo pra mim não é supérfluo. Quando eu falo supérfluo, eu penso em algo que não faz diferença, não é valioso, não é importante pra gente. Perfeito. Sim, nesse ponto de vista eu concordo. Mas eu acho que a gente leva muito a questão do dinheiro de… não gasta com futilidade. Futilidade pra quem? Exato. O que é futilidade? O que é futilidade? Exatamente. O que é supérfluo? Supérfluo para quem? Então, se é importante para a pessoa e faz diferença para ela, não é supérfluo. E eu tô falando isso porque a gente entra numa discussão até política de contexto social mesmo, de construção de sociedade, de que assim, não pode ser rico demais, nossa, pra que isso? Só que se a gente olhar isso no micro, o pra que isso começa já na saída da sobrevivência. Tudo que é… Porque, olha só, do ponto de vista de quem está precisando de um copo d'água para sobreviver, você tomar um pouco mais de água ou tomar um suco é supérfluo. É futilidade. Porque eu só precisava da água, me dá uma água. Uhum. Então, a gente vê isso no micro e a gente vê isso no macro. Então, quando a gente faz essa equidistância, a gente diz, gente, realmente, então, cada um está experimentando a vida do seu ponto de vista. E que experimente, porque a gente cria contraste. Exato. Enfim, é esse o ponto. E todo ponto de vista é limitado, porque é a vista de um ponto. E é esse o ponto. Isso. Perfeito. Como diria a música. Você já ouviu a música do ponto de vista? Não. Tem uma música Como maravilhosa. Aproveita e canta. Eu não sei, miga, ela toda. Tenho que decorar ainda. Mas Ela é do fala ponto de sobre vista o quê? do ponto. Aí ele vai trazendo várias… É porque ela é uma historinha, então não gravei ainda. Mas é do ponto de vista do ponto. Aí ele vai contando vários pontos de vista. É muito legal. Interessante. Escuta ela depois, é muito legal. De quem é? Ponto de vista é o nome da música. Vamos procurar aí. Vamos procurar, ponto não de sei nem de vista. quem é, gente. Tem no meu Spotify, eu não sei de quem é. Mas a gente vai honrar a pessoa. Nós vamos, o compositor, o músico, Ótimo. a gente vai deixar aqui na legenda, nos comentários, para vocês encontrarem mais fácil. Ítala, qual é a opinião impopular que você tem e que já te fez perder seguidores ou clientes? Nossa, eu tenho tantas coisas impopulares, mas são muito pontuais. Não consigo dizer. Mas vou trazer uma bem polêmica, assim, porque eu sei que agora, pronto, ótimo, vou levantar uma bandeira, vai ser bem polêmica. Eu não sou de direita, nem sou de esquerda. Eu sou humanista, não sou nem comunista, nem fascista. Eu sou humanista. E todo mundo que estiver fazendo merda, eu vou criticar. Pronto. Independente do partido, de quem seja. Independente de quem seja. Exatamente. E também se fizer coisa boa para a sociedade, para as mulheres, para deixar a coisa mais equânime, eu vou aplaudir. Independente de quem seja.
Muito bem. Mas… E você está falando isso por alguma razão especial? Não, tô falando porque você me Levantando perguntou. a bandeira. Ah, não, sim. Você me perguntou algo polêmico. É porque eu vi um vídeo seu falando sobre a história do Pix Ixi, e tal. E eu vi que deu uma viralizada Ah, sempre dá. e uma polemizada. Eu também me envolvi numa polêmica recente que foi maravilhoso. Foi maravilhoso pra limpeza da audiência. Então, realmente, assim, uma opinião impopular que te fez perder seguidores ou clientes. Pra mim, foi maravilhoso. Eu perdi vários seguidores e ganhei muitos outros. É isso. E pronto. E atrair realmente pessoas alinhadas com o que eu acredito, com a minha mensagem, com as minhas bandeiras. Mas eu pensei que tivesse alguma coisa a ver com essa polêmica aí do é porque Pix. é um tema que sempre que eu falo, dá polêmica. Da polêmica. Aí você me perguntou um tema polêmico, eu trouxe ele. É porque dinheiro mexe muito. Quando se fala em dinheiro, mexe muito. Muito, pessoas, né? muito. Eu, ultimamente, ainda tá viralizado um vídeo meu falando sobre colocar o CPF na nota. Uhum. Gente, aí você vai num ponto da sociedade que eu disse, gente, eu nem lembrava que existia esse ponto da sociedade. De assim, é uma teoria da conspiração, porque a NASA, os ETs vão me rastrear por conta do meu CPF. Eu disse, gente, assiste aquele documentário Fazendo Favor, o Dilema das Redes, pra vocês entenderem assim, que vocês já estão sendo rastreados. Você tá comentando na rede social, no caso. É pra acabar, gente. Aí não, porque o CPF, aí vão pegar tudo que eu tenho, aí a Receita vai bater… Meu Deus! Vocês não estão sabendo ainda? Ninguém contou? Você conta, eu conto. E é impressionante como que… Gente, como é que vocês não viram isso acontecendo na vida? A gente tá conversando sobre… Cara, às vezes eu penso numa coisa… Não. Amiga. Já aconteceu com você? O tempo inteiro. Você que tá aí do outro lado, já aconteceu com você? Você pensa numa coisa e de repente aparece um Brota no anúncio, celular. uma notificação. Por exemplo, pensei em comida, aparece a notificação do iFood, por exemplo. Como que pode? Como que pode? Sério? É sério isso? É sério, amiga. É mais do que… Eu tô falando mais do que a gente tá conversando e aparece. Porque isso aí… Isso é ok, vocês já. já sabem, né? Esse que é tá ok, já. rastreando, já sabe tudo que você fala, já sabe contar a história da sua vida, como é o seu relacionamento, tudo. Agora, essa do pensar e aparecer, Essa é. né? E eu Mas não o tenho problema é o chip na minha CPF na cabeça. nota. Mas o problema é o CPF na nota. O problema é o CPF na nota. Vai vendo. Se você tivesse um microfone aberto, como você está agora, para falar uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir, qual seria? Ser rico é maravilhoso. É maravilhoso. Eu e meu esposo, que viemos de bastante pobreza, a gente fala isso o tempo inteiro. Como é bom ser rico. É muito bom. E eu desejo… E é por isso que eu trabalho. Para que cada vez mais mulheres que queiram, que estejam dispostas a… Porque tem um caminho, não é mágica, não é jogo do tigrinho, que não enriquece ninguém, no caso, só promete. Tira a gente de um espaço de limitação. E hoje a gente vê até pelo contraste, né? Porque a gente tem familiares ainda em outras situações. Se você se permitir, óbvio, se construir um ser humano melhor e evoluir na sua jornada enquanto ser humano e fazer dessa ferramenta realmente uma alavanca na sua vida, um facilitador, é muito bom, né? Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. O nível de experiência que você vive, o nível de coisa boa mesmo. Ontem, a pessoa que trabalhava com a gente pediu para sair em dezembro, que ela conseguia um emprego mais perto da casa dela. E eu achei maravilhoso. E ontem acabou o período dela, né? Lá em casa. Gente, eu comprei um presente para ela. Fui dar. Aí saí chorando. Mas é tão maravilhoso poder pagar a rescisão dela. Poder fazer tudo. Cara, isso é tão maravilhoso. Poder levar a dignidade, sabe? E o mundo que você quer viver. Enfim, o dinheiro é uma coisa maravilhosa. Ser rica é maravilhoso. Sejam ricas, por favor. Eu preciso de mais mulher rica no mundo pra gente construir um mundo lindo pra gente viver. E se tivessem mais mulheres ricas e milionárias no mundo, se tivessem tantas mulheres quanto homens ricos e milionários no mundo, eu tenho certeza que a humanidade não estaria caminhando na direção que está hoje. O mundo seria muito diferente. Eu não acho que a sociedade está caminhando para algo ruim. Eu sou sagitariana, né, amiga? Eu sou um eterno otimista. Então,
Eu acho que a gente está sempre melhorando. A gente passa por desafios profundos, sim, mas são os momentos de crise que fazem a gente tomar decisões muito importantes. Então, as crises nada mais são do que a chamada para a mudança, né? São nas crises que nascem as grandes soluções de virada. E eu acredito que é só isso. Então, a gente está se encaminhando para uma crise. Que bom, vai ter que mudar. Eu penso assim, até num prazo maior, não nem no sentido econômico, mas no sentido da desumanização do ser humano, no sentido da robotização, dos chips na cabeça e essa tecnologia toda que muita gente acha que é uma ficção científica muito longe de acontecer. Mas a gente tem visto cada vez mais, rapidamente, essas tecnologias, as inteligências artificiais, os algoritmos avançando, e já existem pessoas com chip na cabeça. E para mim isso é uma forma até de controle, de manipulação, que num primeiro momento ela vem com uma embalagem muito bonita e de avanço tecnológico, mas eu realmente acredito que o feminino, ele reflete, ele é profundo, ele é muito sobre o ser, não só sobre o ter. Então ele tem essa conexão, é deste lugar que vem essa conexão com o divino, com a espiritualidade, com o propósito maior, com o porquê das coisas. E eu vejo o feminino se perguntando se é para lá mesmo que a gente deve ir. E eu vejo o masculino sem se fazer esses questionamentos, porque é do feminino a empatia, a conexão, o pensar no todo, a conexão com a mãe terra, com a natureza. E eu realmente acredito que se tivéssemos mais mulheres milionárias e ricas e poderosas no mundo, a gente tinha muito mais voz, muito mais poder de participar dessas decisões de para onde queremos ir, para onde vamos, para onde estamos indo. É nesse sentido que eu falo, sabe, Ítala? Sim, eu concordo. Eu concordo que quanto mais a gente tiver uma sociedade diversa, com poder, como você falou, diverso, com as riquezas diversas, o diverso constrói algo melhor. Isso é estatístico. Então, sim, se ao invés de termos só um tipo de representatividade, seja ela em relação a gênero, a cor, a etnia e a tantas outras questões sexuais, etc. e tal, a gente vai ter uma sociedade mais diversa se a gente tiver, no âmbito de decisão macroeconômica, de decisão social, mais seres de todas, diversos, né, as possibilidades mais diversas, mais essa discussão vai ser rica. E por ser uma discussão mais rica, a gente vai chegar em soluções melhores. Com certeza. Então, para mais mim, equilibradas, mais harmônicas. Maravilhoso. Agora é papum. Papum. Seu signo? Sol em Sagitário, ascendente em Aquário, Lua em Libra, Marte em Áries, Mercúrio em Sagitário. Porque só o signo solar não serve. Temos um mapa completo de Ítala, que é verdade. A gente estava conversando com Marisol Ribeiro no primeiro episódio e falamos exatamente sobre isso, que o signo não define a personalidade de ninguém, até porque se definisse, teríamos 12 tipos de personalidades humanas nesse planeta. E nós sabemos que existem infinitas possibilidades. Um medo. Um medo? Não sei se é bem um medo. É só porque eu não gostaria. Eu não sou mais uma pessoa mais de muitos medos, não. Acho que eu já superei. Não tenho mais muito medo, não. Eu tenho um desconforto, que eu penso com frequência, que é a partida dos meus cachorros. Então, é algo que eu fico... Ai, não queria que eles fossem antes de mim, não. Mas pode ser que aconteça. Então, é o único desconforto que eu tenho. O resto, não tenho medo, não. Um livro. Um livro. Vou trazer para minha área. Vou trazer 2 livros. Um que mudou ali, o início da minha jornada foi quando eu comecei a pensar em ser rica, que foi O Segredos da Mente Milionária. E um outro agora, para quem quer olhar realmente mais profundo para o dinheiro, e que é um livro delicioso de ler, é A Psicologia Financeira. Então, esses 2 livros. Uma experiência inesquecível. Viajar com meu marido na África do Sul. Foi uma experiência inesquecível. A gente alugou um carro, percorremos 3.000 quilômetros na África do Sul.
Ficamos em savana no meio, ficamos em bangalô no meio da savana, assim, total, imersos na natureza. Foi maravilhoso. A África do Sul é um lugar que eu recomendo o mundo inteiro a conhecer. Eu coloquei nos meus planos a África do Sul para muito em breve, assim, esse ano. Não defini data, mas é um dos destinos que eu ainda não conheço e coloquei. A gente quer voltar logo em breve. Quantos dias vocês ficaram lá? Bastante. A gente ficou, acho que coisa de 17 dias. Contando com a chegada. Uns 15 dias lá vivendo e mais 2 dias de volta. E foi bem aventura ou vocês contrataram um guia? Não, a gente teve vários tipos de experiências. Tem bastante tempo. Foi em 2017 que a gente foi. Por isso que a gente quer voltar logo em breve. E a gente… Quando a gente ficou nesse bangalô… Esse bangalô, ele tinha tudo. Então, a gente fez passeios sozinhos, porque só eram 2 bangalôs. O hotel era só 2 bangalôs. Era um resort maravilhoso. Então, assim, toda a estrutura de guia, de tradutor, de ranger, né? Que vai na frente olhando onde é que os animais estão. Foi tudo só pra gente. Não tinha mais ninguém no hotel com a gente. Então, foi uma experiência ultra premium, maravilhosa e super barata. Super barata. Foi menos de R$1.000 essa experiência. Nossa! Eu e ele, num lugar sozinho, com os animais, com direito a tudo, all inclusive, assim, maravilhoso. Mas a gente também alugou carro, né? E aí a gente também teve lugares que a gente se permitiu não reservar antes hotel e foi parando, sentindo as cidades. Então teve um pouco de tudo. A gente montou roteiro, fechou. Tem muito passeio na África que já é passeio de museu, né? Museu do Apartheid, museus. Enfim, tem muita coisa lá para fazer. Legal. Então a gente teve um pouco de todo tipo de experiência. Com mais roteirizado, menos roteirizado. Ai, marido, já anota aí, pega as dicas, depois vê lá com a Ítala qual foi o bangalô, já planeja aí pra gente. Delícia. Eu chorei muito nessa viagem. É uma experiência surreal. Por que você chorou tanto? Primeiro, o contato, assim, é uma natureza muito diferente da nossa. E muito… Selvagem. Muito selvagem, grande. Divina. Assim, é um negócio espetacular. A gente viu baleia. Então foi maravilhoso. A gente nadou com os tubarões. Tubarão-tigre na gaiola, né? A gente nadou. Então, assim, é uma coisa absurda. Gente, um tubarão-tigre, ele é do tamanho dessa sala. É um absurdo. É um absurdo de grande. Uau. É um negócio, assim… que você quase… Eu me lembro quando eu vi, eu disse, cara, isso é um dinossauro. Uau. É muito grande. Então, essa coisa majestosa da natureza lá, grandiosa, me impactou muito. Eu chorei muito com a própria natureza. Sou meio manteiga, gente, nesse quesito, tá? Quando eu vejo muito belo, assim, o divino, me emociono. Mas também as pessoas. O povo africano é de uma gentileza, de uma doçura, de uma alegria. É muito gostoso. Muito gostoso. Então, a história mesmo da África, né? A gente ainda vê o apartheid muito vivo na África. Todo esse contexto junto é muito emocionante. Uau. Traz a gente para um lugar de humanidade, de realidade, de reflexões muito poderoso. Incrível. Me inspirou ainda mais. Vai ser meu próximo destino. Vá. Agora, uma comida. Uma comida, sushi. Sushi, eu jurava que ia vir uma coisa que… Não, gente. Com origens africanas. Com origens cuscuz. Cuscuz com queijo coalho. Que delícia. Se meu avô estivesse vivo, com carneirinho guisado, que meu avô fazia. Ai, Jesus. Gostoso. Bem sertanejo. Gosto. Com sustância. Gosto. Você, em uma palavra. Vida. Vermelho é vida. E é interessante, a gente estava falando nos bastidores aqui que antes de ver a Ítala, obviamente, eu já tinha definido qual seria o meu look de hoje. E eu escolhi o vermelho. E a gente não escolheu qualquer vermelho, a gente escolheu o mesmíssimo tom. O exato tom. O mesmíssimo tom. E vermelho é vida, vermelho é sangue, vermelho é vigor, vermelho é energia. Tudo a ver. Você se definir em uma palavra, é claro que somos muito mais do que uma palavra, mas essa primeira palavra que vem, vida,
Tudo a ver com a cor que eu vejo em você, sem ver visualmente, de fato, materialmente, mas eu vejo esse vermelho em você e foi a cor que eu escolhi para estar aqui contigo. Uma curiosidade sobre você e que poucas pessoas sabem. Vou contar uma que eu estava falando aqui com a Mari, que veio fazer a minha make antes, e que tem a ver com o vermelho. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando. Você teve festa de debutante de 15 Não. anos? Não, eu tive, gente. A minha mãe mandou escolher entre uma festinha ou viajar. Na verdade, a gente não tinha dinheiro para viajar, né? Eu tive que escolher a mesma festinha. E naquela época, não sei se também na sua cidade, mas pelo menos lá em Maceió, as debutantes Nossa, debutavam tinha de muito. branco, né? A valsa. Sim. Na sua cidade também? Também. No Brasil todo também, gente? No país Não inteiro? sei. Sim, No meu comentem país, aí. No meu país Nordeste, era tudo assim. A pessoa chegava no começo da festa de alguma outra cor, que ela escolhia uma coisinha pastel, né? E na hora da valsa, de branco. Adivinha a cor do meu vestido da valsa? Que não foi valsa? Vermelho. Aham! Esse vermelho aqui. Uau! E por que você quis Porque eu romper com amava aquele vermelho. Amiga, eu ascendente em aquário, né? Romper padrões, Eu disse, eu de evolucionar, branco? inovar. Para de ser louca que eu vou entrar de branco. Não vai ter nem valsa na minha… Não tinha valsa. Na minha época, as debutantes chamavam 15 casais, né? 15 meninas que ela gostava, 15 amigas e 15 amigos. Formavam ali 15 casais para fazer uma valsa. E era isso, assim, que tinha. Eu disse, não, eu quero 15 homens para dançar comigo de preto. E eu vou dançar de vermelho. E a gente vai fazer uma dancinha lá. E vai ser isso. Não vai ter valsa, não, na minha festa, não. E foi isso. Eu comecei a festa com uma outra cor. Era preto com dourado. Tinha umas estampas e tal, mas era preto com dourado. E na hora da valsa, vermelho. Maravilhosa. Vermelhão, assim, vermelhão. Maravilhosa. E temos uma lua em leão? Temos alguma coisa aí em Não, leão? lua em Libra. O que você falou em leão? Nada, casa Nada? 7. É. Sem nenhum planeta. Uau! Jurava que tivesse um leão aí, Não tem. chegando. Porque o vermelho chega, né? Eu acho que é o vermelho- descendente, né? Aquário é o ascendente, eu acho que o descendente é… Pode ser. É leão. Pode ser. Tá explicado. O que você não abre mão de jeito nenhum, Ítala? Tempo pra mim. Necessário. Então, a Fundamental. minha agenda de manhã, ela é fechada pra mim. E tá lá escrito assim na minha agenda: vida de herdeira. Então, é o momento que eu faço as coisas que são importantes pra mim, que eu me cuido. Quando eu preciso, eu durmo mais. Quando eu quero acordar de madrugada, eu acordo. Quando eu estudo, quando eu fico com meu marido, quando eu vou pra academia. Tempo pra mim. A minha agenda é assim também. De manhã, nada. Meus compromissos, reunião, mentoria, é à tarde. Adoro, amo, necessário. E é um tempo pra você que você realmente está até desconectada de rede social. Nem sempre, confesso. Então, a depender… Primeiro que assim, eu levo a rede social, principalmente ali questão de stories, muito como muitas vezes um bate-papo. Então, às vezes eu tô filmando minha rotina, eu entendo que às vezes inspira elas. Se eu tô afim, eu posto. Se eu não tô afim, eu não posto. Agora, às vezes eu estou estrategicamente numa… Olha, esse período aqui eu preciso botar isso, publicar isso. Beleza, então se eu preciso fazer isso de manhã, eu faço. Mas é algo Maravilhoso. muito pontual e muito estratégico. Uma música. Na Só que música. agora você vai cantar pra gente. Será que você vai saber essa? Não sei. Começa. É um tema da Multiplique, gente. A anunciação do Alceu Valença, um hino. Adoro! Bora, tô pronta. Cadê o tambor? Bora, Cadê bora o que eu tô violão? pronta. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas no varal. Vou pular. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ai, foi lindo! Amém! Uma salva de palmas para nós. Podemos
montar Rosa e uma rosinha. Ali, ó, vermelho e vermelhinha. juntas. Gente, ficou muito bom. Eu Vermelho e acho que vermelhinha. vão comentar aqui, vão chamar a gente pra Anunciadores gravar. podem nos chamar. Podem chamar a gente Record aqui. Livre, pode. Como é o nome das Sony Music. Sony Music, pode nos chamar. Estamos prontas. Hollywood também, se quiser. Amém. Broadway. Broadway, yes! Adoro! Amei! Ítala, se você pudesse dar um conselho para a mulher que está nos ouvindo agora, qual conselho seria? Porque a primeira coisa que eu pensei foi: queira ser rica. Me ajuda a te ajudar. Né? Queira. Porque tem que querer, né, amiga? Se não quiser, não tem nada que eu possa fazer. Nada. Se a pessoa disser, isso não é pra mim, não tem nada que eu possa fazer. Eu não quero esse negócio, que ladainha. Nossa, pra que isso? Não tem nada que eu possa fazer. Então, eu espero que você queira. Então, para além disso, depois de você querer, se responsabiliza. Tem que ir pro movimento. Não vai cair do céu. Não é no sentido de, é só ficar aqui pensando, manifestando. Não, amor, vai ter que agir no caso. Vai ter que ir pro movimento. E vai ter que se responsabilizar, vai ter que aprender a tomar decisões. Então, a primeira coisa que me veio foi: queira. Mas eu sei que isso aí vai muito além do que eu possa interferir. Então, depois do querer, haja em direção a. E se eu fosse deixar uma mensagem de inspiração, porque não é um conselho, é que a riqueza, eu acredito do fundo do meu coração que é para todo mundo. Mas todo mundo que quer. Por isso querer é tão importante. E é um querer não de um lugar desse lugar infantil, né? Que eu tava falando, de só ficar, vou ficar aqui pensando. Não é esse querer, é o querer da decisão, do decidere. De romper com um padrão. E você vai ter que se construir uma nova pessoa. É o decidir ser uma nova pessoa. Tem que estar disposta, tem que ter coragem para abrir mão de uma versão sua e de padrões, e de hábitos, comportamentos que não estão congruentes com essa nova versão, essa nova história. Outro dia eu estava fazendo analogia, até nos stories também. Eu converso muito essas filosofias, não sei se você também é assim, mas eu trago muito essas filosofias muito para os stories no meu Instagram. Eu estava conversando, uma pessoa disse exatamente isso. Porque não é só querer. Eu disse, realmente, não é só querer mesmo, não. Querer... Nossa, né? Querer é muito fácil, é um devaneio. Quer, né? Querer, todo mundo quer um monte de coisa, né, amiga? Agora, decidir... mas é só decidir. Que decisão é essa? Porque eu tomei uma decisão, mas aí eu não quis tanto. É porque a decisão não é isso. Se a gente for pensar, o decidir de verdade é decidir a cada micro decisão que a gente tem que tomar. Então, por exemplo, se eu tô aqui nesse momento, eu decidi cuidar melhor da minha saúde. Eu decidi ter um movimento de vida mais saudável. Eu vou ter que decidir tomar mais água. Eu vou ter que decidir respirar de uma forma diferente a cada minuto. Eu vou ter que decidir cuidar mais para ter mais tempo na minha agenda para mim, para minha saúde. Eu vou ter que decidir investir mais dinheiro nisso. Eu vou ter que decidir a cada alimentação me alimentar melhor. É a cada decisão, a cada escolha eu tomar essa decisão de novo, de novo, de novo. Tem uma frase que eu repito muito, que é: o quanto você quer, o quanto você quer, o que você diz que você quer. Porque a cada escolha você vai ter que decidir de novo. É quase como se Deus estivesse dizendo: você quer mesmo? Quero. Mas agora eu tô cansada. Você quer mesmo? Quero. Você quer mesmo? Você vai decidir agora de novo? Vou. Nossa, mas hoje eu tô cansada, eu deveria comer uns Cheetos. Você quer mesmo? Quero. E aí você vai comer a coisa saudável. Então, no final do dia, se a gente for olhar em um ano, quantas milhões de decisões a gente tomou baseada naquela primeira decisão? Não é só agora eu chegar e dizer: não, Leila, eu decido que a gente vai construir isso aqui juntas. Tá, mas e agora? E agora? E agora? Quais atitudes? Infinitamente. Quais atitudes essa mulher tem ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês? O que ela faz? Qual é o comportamento? Qual é o seu comportamento? Quais são as suas atitudes? Elas são congruentes à decisão que você diz ter tomado ou não? Porque são pequenas atitudes. Essas pequenas decisões que se manifestam em ação, elas
são atitudes e comportamentos. Essa fugiu do papum, né? Foi lá num buraco Essa filosófico. Foi profunda, Desculpa. buraco filosófico. Mas aproveitando que a gente entrou nesse buraco filosófico e falando sobre conselho, algo que você fala muito é abundância, mentalidade abundante. Nesse sentido, Ítala, o que você pode trazer como inspiração para as mulheres que estão nos ouvindo e que podem ter vindo de uma realidade de escassez muito grande, de muitas crenças limitantes relacionadas a dinheiro? O que você pode trazer para inspirar essas mulheres a desenvolverem essa mentalidade de abundância? Uma eu já falei aqui, que é se colocar nessas situações que são desconfortáveis. Porque vai rompendo, né? A única forma da gente romper com crenças, muita gente diz assim, vamos ressignificar. Vamos reinstalar uma crença. Gente, não é assim, não. É assim, ó. A única forma que a gente cria imprints no nosso cérebro e constrói novos caminhos neurais é literalmente através do movimento. É o impacto emocional que só uma experiência causa. Ou seja, foi aquilo que eu falei, né? Se você tem desconforto de entrar numa determinada loja, entra. Se você tem desconforto de falar com uma determinada pessoa, fala. Porque isso vai rompendo padrões da tua mente. E você vai vendo que você sobrevive. Seu cérebro vai dizendo, eita, ainda morreu. Literalmente. Só que tem algo também muito poderoso que está em sintonia com esse primeiro ponto que eu já falei aqui. Que é o ambiente. Não o ambiente de, Ítala, mas eu moro num lugar que infelizmente ainda é muito escasso. Eu tô dentro de uma família que ainda é muito escassa. O que eu vou fazer? Então, não tem solução para mim? Tem. Que novos ambientes, inclusive digitais, inclusive virtuais. Inclusive aquilo que você lê, aquilo que você escuta, aquilo que você fala. E que você pode trazer esse ambiente de riqueza. Porque nós somos seres sociais e o ambiente, cientificamente já se provou, é mais forte, inclusive, do que a nossa genética. Então, meu amor, se você puder usar desse artifício que é o ambiente, faça isso. Esteja com pessoas, escute músicas, leia livros, veja filmes, veja séries, acompanhe pessoas que te inspiram a essa mudança, que te colocam nesse ambiente mais próspero, mais abundante, que você hoje dá conta de entender que é mais próspero e mais abundante do que onde você está hoje. Porque isso vai te influenciar, é um fato, é científico. Acredite você ou não, vai acontecer. Perfeita. Eu tenho certeza que este episódio inspirou você que está aí do outro lado. E a gente quer saber aqui nos comentários o que mais te marcou dessa conversa, o que te inspirou neste papo. E se você quer inspirar outra mulher hoje, compartilhe este episódio com aquela amiga que vai amar receber essa indicação aqui sua hoje. Se você ainda não conhece, não acompanha, acabou de conhecer a Ítala, mas se você ainda não acompanha a Ítala e quer saber como acompanhá-la todos os dias, Ítala, como que a gente te encontra? Estamos no Instagram e no TikTok como Ítala dos Anjos S. Então, tem mais um S no final. Eu digo que é dos cifrões. Adoro. Então, Ítala dos Anjos, mais um S no final. A gente tem o Instagram da Multiplique também, que é a nossa escola de educação financeira. Então, multiplique.ef de educação financeira. Também estamos no YouTube, também estamos no Spotify. Só procurar pelos mesmos nomes. Sigam a Ítala dos Anjos, essa mulher inspiradora que vai expandir a mentalidade de vocês em direção a mais prosperidade, mais dinheiro, mais mulheres ricas no mundo, porque quanto mais mulheres ricas e milionárias nesse mundo, melhor. Se você ainda não está seguindo, se você ainda não se inscreveu neste canal, é só tocar em algum botão aqui para você nos acompanhar. Toda quarta-feira ao meio-dia tem um novo episódio disponível no YouTube, no Spotify. Para nós é muito importante que você curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal. Meu nome é Lila Inspira. Foi um prazer e uma honra ter você aqui conosco, Ítala dos Anjos. Maravilhosa. Prazer é todo meu amor. E se você quiser ver também mais cantorias nossas, deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente grava um disco aí, um vinil, uma coisa… Gosto, vinil, uma coisa linda, maravilhosa. É, uma coisa elegante, aquele ruídozinho do vinil. Gosta? Amo. Pois é, peça aqui pra gente e a gente se vê no próximo episódio, Águia Soberana.